Feminismo. Fui enganada. Esse será o tema do nosso podcast Santa Prosa do mês de maio, mês de Maria. Seja bem-vindo e já agradecemos por você deixar a comunidade Dominus Salus entrar na sua casa. E junto conosco, Maria, Jesus e também São José. Deus abençoe você e sua família. Hoje nós temos a alegria de ter aqui esse tema tão polêmico, né? Feminismo. Será que eu conheço tudo? Será que eu fui enganado? Será que eu fui enganada? E junto comigo eu tenho o prazer de ter aqui, gente, ó, a irmã Gilda. Boa noite, Tânia! Boa noite! Quero, antes de começar o nosso programa de hoje, né, dar um abraço ao nosso povoado do Mato Grosso do Sul, né, Aparecido Taboado, que eu e o irmão André estivemos em missão no mês passado. Agradecer muito a Deus, ao Padre José Maria, que nos acolheu na missão. E nós estamos aqui prontas, né, para esse programa de hoje. E com a graça de Deus, acolhendo as nossas irmãs, Oblatos da Aliança, a Evelyn e a Jocelaine. Você pode falar um pouquinho de vocês, por favor? Boa noite. Obrigada, né, por esse convite de estar aqui nesta noite. Eu sou a Evelyn. Eu sou consagrada na comunidade de Aliança Dominus Salus, sou solteira, estou na comunidade há 12 anos e hoje estou convidada aqui para falar um pouquinho sobre esse tema. Boa noite, meu nome é Jocelaine, sou consagrada da comunidade de Aliança também, né? Não vamos falar em datas, né, porque sou péssima para isso, né, mas... Agradeço o convite, né? E é um prazer estar aqui com vocês nesta noite. Que lindo! As minhas irmãs lindas aqui. Para começar, vamos lá, meninas. O que é o feminismo? Vai lá, Evelyn. Bom, para dizer o que é o feminismo, eu diria primeiro que não é o feminismo, né? O que não é o feminismo? É a mulher sendo totalmente livre na vontade de Deus, para aquilo que Deus a criou para ser. Uma mulher segundo o coração de Deus. E aí o feminismo veio distorcendo tudo isso, porque começou lá, né, desde Eva, quando o demônio, né, através do veneno da serpente, já veio lá sugerindo para Eva, trazendo ela para aquela realidade de não se submeter a Deus, e já começou todo esse veneno que vem sendo trazido até hoje para nós, hoje muito mais forte. E a gente entende, olhando para a verdade do feminismo, não para as mentiras do que se diz que ele é bom, a gente entende que o feminismo, ele vem muito ali na batalha espiritual que a mulher vive. A igreja traz isso para nós, né? Dessa batalha que a mulher vive desde sempre. Por quê? Porque pelo plano do próprio demônio, né, do mal, ferindo a mulher, ele feriu a humanidade e também feriu as famílias. Então, eu digo que o feminismo é isso, né? Para mim fica muito isso. O feminismo é esse veneno do próprio demônio que acabou muito com as realidades de muitas mulheres, afetou muito as nossas vidas também. Tem toda uma engenharia aí por trás disso, né? Para fazer com que a humanidade chegasse no ponto que está. E diante, né, daquilo que Deus criou a mulher para ser, né? Fala um pouquinho, Jô, para nós do que Deus criou a mulher, né? Para que Deus criou, né, a mulher? É uma responsabilidade muito grande mesmo, como vocês falavam, né? Falar disso, né? Deus nos criou para sermos socorro, né? Para o homem, né? E diante da nossa desconstrução, né, que nem nós, né, a nossa faixa etária, o que acontece? A gente viveu esse feminismo, né, na raiz, e muitas vezes nós nem sabíamos, né, o quanto a gente estava, né, envenenada por isso, né, o quanto nós sofremos, o quanto, né, nós somos desconstruídas através disso, né. Então, é um entendimento que, para mim, todo dia se atualiza, né, do que ele fez em mim, por exemplo, toda essa questão do feminismo, né. Então, diante disso, é uma luta que a gente trava, né, dessa questão do feminismo nas nossas vidas. Com certeza, né? É bem complicado, né?
Porque eu vejo assim que a nossa geração, né, principalmente, foi já muito bem trabalhada. Enganada, né? Enganada. Trabalhada para... Formada para sermos feministas. E qual a novidade de Deus para tudo isso? Onde ele entrou na vida de vocês que fez vocês terem esse desperta, isso está errado? Bom, na minha vida eu costumo dizer, né, que o feminismo ele destruiu muita coisa na minha vida, né? Quem conhece meu testemunho, minha história, porque eu fui criada totalmente no feminismo, né? Num lar onde o lar da minha família tinha a questão do alcoolismo, a minha mãe muito guerreira, ela teve que tomar a frente por necessidade. Então, às vezes, hoje a gente fala para algumas mulheres assim, né? A mulher toma a frente do homem. E às vezes eu já ouvi de algumas pessoas, algumas mulheres falando para mim, mas eu tive que tomar. E às vezes por necessidade. Então eu fui criada desse jeito e tendo essa visão de que eu tinha que ser independente porque eu não podia querer a mesma realidade, eu não podia depender de homem algum. E isso ficou um voto íntimo muito grande que se tornou realidade na minha vida. E aí, Tânia, quando você falou, quando vocês perceberem, Deus entrou muito forte, que foi começando a cair essa face, né, desse feminismo tão forte em mim, quando eu tinha 33 anos, né, totalmente realizada profissionalmente, com todas as metas que eu tinha colocado para minha vida, com bom cargo, um ótimo salário, totalmente independente, mas muito infeliz, né? Depois de algumas crises de depressão, foi quando eu conheci, né, a comunidade, me aproximei, e aí Deus começou a trabalhar na minha vida. Então foi aí que começou a cair um pouco essa ficha, porque até então, apesar do grande sofrimento, da tristeza, né, das crises de depressão, eu tinha conquistado tudo o que eu queria, né? Mas tudo o que eu queria era muito pela face do feminismo. Então, trouxe muito sofrimento e me trouxe, assim, uma mudança muito grande. Mas Deus é misericordioso, né? Com certeza, né? Me resgatou e dia a dia, né, eu vivo esse resgate com muitas situações no meu dia a dia. Ô, Evelyn, você falou uma palavra aí que às vezes o pessoal tem muita dúvida, né? Mas vou perguntar pra Jocelene ali. O voto íntimo. O que seria esse voto íntimo, né? Nossa, essa questão do voto íntimo são aquilo que a gente fala para nós, né? Eu não vou fazer isso, eu nunca mais quero isso para minha vida. Por exemplo, as machucaduras que a gente traz com o sexo masculino, por exemplo, né? Sim. Diante das feridas, relacionamentos que não deram certo, a gente fala, eu não quero mais saber de homem na minha vida, né? Eu não quero fazer isso, né? E isso a gente vai guardando, né? E isso vira um voto íntimo, né? É que nem quando as mulheres viram e falam, eu não vou mais me casar, né? Então, isso é um voto íntimo. Né? Aquelas, digamos, entre aspas, aquelas promessas que a gente faz para nós mesmo, que a gente não quer mais para nossa vida, né? E a Evelyn falou também o termo guerreira, né? Então, se a gente parar e pensar, eu estava aqui pensando enquanto ela falava, né? O que acontece hoje, esse termo guerreira, né, é de certa forma um oculto, né, sim, do feminismo enraizado em nós, né, nós mulheres, com mulheres dentro das nossas casas, né, você tem que ser guerreira, né, que nem as mulheres hoje falam, você tem que ser empoderada, né, você é forte, você consegue, né, então, de certa forma, também fazendo crescer esse feminismo oculto em nós, né? Com essas falas, com essas, né, palavras distorcidas, né? Que muitas vezes a gente acha que é algo bom, né? Não, né? As pessoas estão fazendo para nos ajudar, mas na verdade não é, né? Então a gente também, à medida que a gente vai aprendendo, né? Porque eu falo que é um aprendizado, né? A Evelyn fala, né? Eu sou uma feminista em recuperação, né? Em recuperação. Sim, e a gente vai parando e vai pensando nessa situação, porque todas nós trazemos, né? Então é um processo todo dia de cura, né? Daquilo que a gente não vai, né? Mas querer fazer aquilo que a gente vai lutar todo dia, né, diante desse feminismo contra a nossa feminilidade, né? Sim. Então, é todo dia um processo de dizer não a isso, né? Aquilo que a sociedade, o mundo, até mesmo pessoas que tentam nos ajudar,
diante dessa sociedade tão distorcida, né? Mas uma coisa que a Evelyn disse que eu parei e fiquei pensando, né? Quando ela estava falando. A questão das mulheres, né? Que muitas mulheres que tiveram que educar os filhos sozinhas, né? Eu sou A minha mãe, você, né? A sua mãe também, né? Sim. A sua mãe, a mãe da Evelyn, né? Com quantas mulheres, né? E nem por isso deixou de ser mãe, mulher, né? Exatamente. Né? E às vezes, por estar nessa situação, acho que tá errado. Não. São meios também que Deus vai usando para poder curar o coração da mulher também em relação a situações, né? Que muitas mulheres aí são guerreiras de cuidar de 5, 6 e tá na luta para cuidar de todos, Por né? necessidade também, né? Feridas, mas por necessidade. Isso A mesmo. Tânia começava a dizer, né? O feminismo, eu fui enganada? Fomos enganadas. Fomos. Porque o feminismo, ele conta muitas mentiras para nós. Então, se a gente for olhar um pouquinho na história do feminismo, que começou lá, né? Sempre diz das 3 ondas, que começou Sim. com o direito ao voto, com os direitos das mulheres, a mulher poder trabalhar sem ter que pedir permissão para o marido. Depois, quando entrou na questão da segunda onda, com a revolução sexual, que a Sim. mulher tem essa liberdade sexual, poder decidir por si mesma, veio muito mais sofrimento, porque na realidade não trouxe liberdade. E olhando um pouco para isso do feminismo e trazendo um pouco para a realidade do que o nosso carisma ele fala, né? Restaurar a imagem e semelhança de Deus para que ele se redescubra como filho. Como o carisma agiu em nós. Por Sim. quê? Olha que interessante, né? Quando fala da segunda onda do feminismo, se trouxe muito que a mulher, ela não traz isso na essência dela, né? E aquelas que diziam, as feministas que levantaram essa bandeira, elas diziam que a mulher, ela se cria, ela vai se formando, Sim. e que não nasce com essa essência. Então veio Pior. veio tirar a questão de que a gente tem a nossa vocação de mulher, que a gente tem a nossa missão. Primeiramente para contrapor a igreja que muito, né, diz naquilo que é a verdade que Deus nos trouxe sobre a questão da vocação da mulher. E hoje chegando com o empoderamento. A Jo citou isso, e aí a gente olha e fala assim, né? Quando fala para a mulher, você pode tudo. A gente não pode nada, porque se eu for a melhor profissional, eu vou negligenciar a minha família, porque eu tenho que dedicar muitas horas. Uhum. Se eu for a melhor mãe, a melhor esposa, eu não vou poder ser a melhor profissional. E quando coloca todo esse peso na mulher, que a mulher pode tudo, é um sofrimento muito grande. Então, são muitas mentiras que o feminismo contou para nós. Sim. E que a gente, no nosso dia a dia, replicamos, algumas ainda lá no fundo, assim, a gente interior. Tem que ir pedindo para ser purificada, sim. Deus vai trazendo para nós. E é uma luta muito grande, porque marcou demais. A minha vida, por exemplo, marcou demais. Sim. Envolve também outras coisas, né? O aborto, né? Sim. Ideologia de gênero, tudo isso vai se afundando, né? Porque quando diz da liberdade do corpo da mulher, na realidade vai aprisionando, porque a mulher, na vocação dela, ela só se realiza quando ela ama. Sim. E aí o oposto do amor é o egoísmo. Então, quando a mulher diz o meu corpo, quando eu quiser, né, o meu dinheiro, vai virando egoísmo e vai trazendo a tristeza. E por que o feminismo ele defende tanto o aborto e o controle da natalidade? Porque quando a mulher fica grávida, né, a gente tem a graça de conviver com muitas mulheres grávidas na nossa comunidade, muitas mulheres que a gente acompanha, a mulher ela perde o controle dela. Por quê? Eu já vi muitas mulheres que falam assim, não, eu marquei uma cesárea e eu vou trabalhar até a véspera do meu parto. Aí tá lá no 6º, 7º mês, tem um descolamento lá de placenta, ou antes ainda. Tem mulheres que precisam ficar de repouso meses. Sim. Então perde o controle. Você, quando tem um filho, você não dorme mais o tempo que você quer, você não tem mais o tempo. Então, não tem assim, mais nada, né? Por isso que o feminismo, ele levanta tanto essa bandeira, né? Sim. Do controle da natalidade, do fechamento à vida, do aborto, e vai fazendo com que as mulheres vão ficando cada vez mais fechadas e tristes, porque não é da essência da mulher, né? Muitas mulheres têm muitas doenças psicológicas, né? Sim. Depressões, né? E vai envolvendo, né? O feminismo, eu vejo que ele apresenta uma face bonita, muito bem mascarada, né? E aí, quando você começa a olhar a história, né? Lá na França, toda aquela sujeira que aconteceu, sim. Né? É Simone, como que é o nome dela? Beauvoir. Beauvoir, alguma coisa assim, viu, gente? Simone de Beauvoir.
Enfim, é um câncer na sociedade. Foi, né? Sim. Um câncer na sociedade. Porque a história dela, ela não quis ser mãe. Podia, mas não quis. Ela aliciava jovens para fazer sexo com o marido dela. Foi Lacan, se eu não me engano, não me recordo. É um dos bambambãs da psicologia. O cara era sujo, não gostava de tomar banho, e, enfim, né? E uma pessoa tão influente na sociedade. E muitas das jovens que eles aliciavam acabaram no suicídio. Sim. Né? Elas não aceitavam depois o que tinha acontecido, o que elas tinham deixado acontecer com elas, iam lá e se matavam. Se fosse bom, nada disso teria acontecido. Então é bom, tudo né? muito triste. E tem a Ana Campagnolo, né? Ela é deputada e ela é antifeminista. E ela lançou um livro, né? Que é muito interessante sobre o feminismo. E deste livro, ela lançou outro que fala das mentiras do feminismo. Uhum. Então, é importante a gente estudar, buscar também esse conhecimento para entender, para desmascarar aquilo que está muitas vezes, no nosso inconsciente. Para entender essas mentiras, o que foi contado, o que foi trazido para nós como verdade, né? Como algo bom na nossa vida. Jô, a ideologia de gênero. Por que será que o feminismo defende tanto? A pessoa não ser aquilo que ela realmente foi criada por Deus, mas sim ela poder escolher o que ela quer ser. Eu acredito, né, que isso também vai muito de encontro com aquilo que nós passamos e aquilo que nós iremos passar, né? Por quê? Porque a gente já tem a desconstrução, né? E principalmente nós que temos filhas mulheres, né? Temos que ajudar a tirar isso, né? Da questão da ideologia de gênero, né? Aqui a gente foi chamado a ser, né? Porque eu até brincava, falava, ficou a parte prática do negócio, né? Porque a gente olha, né, hoje em dia, tantas jovens, né, que vão para esportes que não são femininos, né, aquela mãe que muitas vezes acha que está fazendo bem para a filha, deixar ela, né, viver certas coisas masculinizadas, né, então... Como a Evelyn falava, e vocês também vivem isso na comunidade, é muito triste, às vezes a gente pega mães, né, que tá fazendo, né, criando aquela filha já com muitas coisas masculinizadas e acha que tá certo. Tá tudo bem. E não sabem o que fazer. Por quê? Porque aprenderam também dessa forma. Então, a questão da ideologia de gênero, muitas vezes, já está nessa desconstrução em nós. Por isso que cabe a nós, todo dia, aprender um pouco, né? Sobre a questão da ideologia de gênero, sobre aqui nós fomos chamadas a ser. Porque isso vai passando, né? De geração em geração. E é muito triste, né? Eu lido com mães que muitas vezes não sabem, né? Então, por isso eu tô vendo você aí com, né, o livro do irmão Alexandre, né, de ideologia de gênero, né? Uma perversão da verdade. Muitas vezes, né, a gente não sabe como chegar, né, aonde isso começou, por que eu trago isso na minha vida, né? E quando eu falo de aprendizado, eu tive que aprender, né, a entender tudo isso, né? Para quê? Para que a vida da Giovana fosse diferente, né? Bem mais diferente do que foi, né? Aquilo que eu vivi, aquilo que eu entendia que era certo, que era errado, né? Então, assim, é árduo o trabalho sobre a questão, né, da ideologia de gênero, que muitas vezes está em nós, a começar em nós, né? Porque à medida como a gente cria, à medida como a gente pensa, né? Então, é esse processo de mudança de mentalidade que a gente vai aprendendo a ter. Certo. E sobre a desvalorização do matrimônio? O feminismo, ele traz muito isso, porque ele começou muito falando da opressão das mulheres, onde que a mulher era oprimida, a mulher tinha que pedir autorização para trabalhar, para estudar, primeiro para estudar. Então, quando ele trouxe isso, começou a se desvalorizar muito a questão da relação homem e mulher.
pedindo essa igualdade, que não é isso que Deus criou. Não é para isso que Deus criou o matrimônio, a complementariedade entre homem e mulher. Então, o homem tem toda essa autoridade espiritual sobre uma família, sobre a sociedade também, e a mulher vem ser esse socorro, como a Jocelaine já falou um pouco. Então, por que ele prega tanto, né, doutrina tanto, porque é uma doutrinação contra o matrimônio? Porque o matrimônio, naquilo que Deus pensou para nós, a mulher ela vai se submeter ao homem, não no sentido de submissão, de ser mandada. É claro que existem situações de mulheres que são oprimidas na história, a gente encontra mulheres que são oprimidas em casa, e aí é preciso todo um acompanhamento para lidar com essa situação. Mas dizer que a mulher ela tem que ser igual ao homem para que ela seja feliz é uma mentira, loucura, né? Também. É uma doutrinação, porque traz toda essa desestruturação na família. Não foi o que Deus criou. E quando se fala submissão, não é ser mandada, é estar sob a missão do homem. A mulher, ela nasceu, por que tem essa batalha espiritual? Porque a mulher, ela nasceu é mais próxima de Deus, né? A doutrina da igreja nos diz isso. E a mulher, ela nasceu com essa missão de trazer o homem, naquilo que o homem é racional, ele tem que ir lá buscar o sustento, lutar, defender sua família. A mulher vem com aquilo que é a docilidade, a fragilidade de uma mulher para humanizar. Por isso complementa, porque duas pessoas iguais não podem se complementar. Então, por isso, tanto essa luta contra o matrimônio. E é tão interessante que foi causando assim grande aversão de muitas mulheres aos homens. Sim, sim. Eu queria citar para vocês, né, esse documento aqui, né, que é São João Paulo II, quando ele estava no papado, ele escreveu A Dignidade e a Vocação da Mulher. Muito então, bom. Traz muito para nós esse documento, que é muito importante para todas nós mulheres lermos e entendermos qual é a nossa vocação. Sim. E diz uma história que quando ele lançou o documento, falaram assim para ele, agora o senhor, né, precisa lançar um falando sobre a vocação dos homens. E ele, com toda a espontaneidade, né, de São João Paulo II, ele disse, não, se as mulheres forem mulheres, os homens serão homens. Então, à medida que nós mulheres nos afastamos da nossa missão, os homens também se afastaram da deles. Então, por isso que, como a Tânia comentou, né, por que na questão com o casamento? É para desestruturar as famílias, desestruturar a sociedade e viver o que a gente está vivendo cada vez mais forte hoje. Famílias desestruturadas, outros conceitos de família que não é família, né, que não é conceito de família. São duplas. Né? Então, coisas que são muito diferentes daquilo que a gente sabe que traz a realidade da nossa vocação, da nossa missão. Então, uma tristeza mesmo, né? É porque destruindo a família, você destrói a sociedade. Com certeza, né? E é interessante isso que a Evelyn falou, né, sobre, né, a desvalorização do matrimônio, que hoje a gente vê, né, a defesa, né, que as mulheres fazem, principalmente as mulheres casadas, né, em relação a Frida Kahlo, né? Né, defendem, né, não conhecem a história na profundidade da Frida, né, e defendem, né, acreditam, né, e vem muito de encontro quando se fala da educação, né, dos filhos, muitas que não querem, que, né, por quê? Porque entra aquilo, né, que tem que ser, né, então muitas mulheres não querem muitas vezes, né, ter os filhos, né, porque precisa trabalhar, porque precisa, né, ajudar dentro de casa, mas muitas vezes isso tá invertido aquilo que a mulher é chamada a ser, né? Sim. A educar os filhos, a querer os filhos, né? E muitas vezes elas não querem isso, né? Então, muitas vezes vai apresentar a figura da Frida, né? Uma mulher totalmente, né, empoderada e tudo mais, né? E eu vejo muitas mulheres, né, totalmente fãs dessa mulher também. Trouxe também muita destruição para dentro dos lares, né? Então, as jovens hoje totalmente, né, não querem, né, ter os filhos, não querem maridos, né, e defendem, né, com unhas e dentes a história dessa mulher, porque acham linda a história dela, né, mas porque não conhecem na profundidade, né. Os bastidores. Os bastidores, né? Exatamente, né. E do outro lado a gente tem uma figura, né, a mulher, fala-se na mulher
querer se destacar, precisar se destacar e fazer tantas coisas. Aí a gente olha exemplos de mulheres feministas, mas a gente olha para a Virgem Maria, Sim. que ela no silêncio, numa submissão total a Deus, ela se tornou uma mulher, né, mundialmente reconhecida. Com Quem não certeza. conhece a Virgem Maria? Sim. Os que a amam muito e os que a odeiam muito. Né, o demônio Sim. tem ódio da Virgem Maria, por quê? Porque na submissão a Deus, onde ele disse que ele não se submeteria, ela veio e disse, né, eu servirei, eu sou a serva do Senhor. Passa-se, né? Então, por isso que se O odeia fim, né? tanto. E ela no silêncio, Maria, ela fez grandes coisas no silêncio, sendo mulher, porque ela era íntima de Deus. E é algo que o feminismo tira muito da gente, essa intimidade com Deus. Porque a gente luta muito para não se submeter. E só o fazer também, né? É na luta do fazer, né? Tem que ser a melhor tudo, né? E a gente olha assim, porque Deus, ele se apresenta para nós como uma figura masculina. Então, eu tenho dificuldade de me submeter. Uhum. Eu vejo na minha história, olhando essa questão da submissão, tenho dificuldades até hoje em algumas situações. Por quê? De tão forte que eu fui marcada. E se eu olhar na minha questão da vocação, porque eu só vou ser feliz completamente assim, né? Vivendo em Deus, correspondendo à minha vocação. E o feminismo, ele manchou muito isso em mim, porque a minha vocação, ela é o matrimônio, mas eu não dei conta de me casar até hoje, né? Então, assim, porque tamanha dificuldade em viver tudo isso. Eu fui viver tudo antes, né? Tudo que as mulheres falam que querem, eu fui viver. Eu fui viver o ter uma profissão, eu ter meu carro, eu dirigir, eu ser independente. Eu fui viver a questão da sexualidade, a minha liberdade, tudo, né? E não me trouxe felicidade, mas me afastou daquilo que Deus quer para mim. Então, hoje, outro dia me perguntaram, como que você vive isso? Eu falo, diariamente eu bebo como Jesus bebeu lá na cruz, aquele né, líquido amargo lá, né? Eu falo, eu bebo todo dia, ofertando. Porque quando a gente não corresponde à nossa vocação, o estado de vida que Deus criou para ser, falta alguma coisa. Então, é um sofrimento diário, mas que não me traz mais depressão, dificuldade, mas que eu aprendi a ofertar, me unindo a Cristo na cruz. Por quê? Porque é difícil a gente viver mais a santidade quando a gente não corresponde à vontade de Deus. Então quer dizer que se eu não sigo minha vocação, eu não vou para o céu? Não, é uma vocação, a gente é chamado e a gente pode corresponder. Se eu não dou conta, muitas vezes, de corresponder por algum motivo, é esse sacrifício que hoje eu preciso ofertar todo dia. Tamanho estrago que o feminismo fez em mim. Então, é triste mesmo, né? Por vivência, assim, para mim foi muito triste. E hoje, né, com essa busca em Deus, esse autoconhecimento em Deus, recebi muita cura e consigo direcionar isso. E a gente, às vezes, acompanha mulheres com muito sofrimento, com muita solidão, com uma necessidade muito grande. E Deus, ele vem nos preencher e nos ajudar, porque tem marcas que a gente vai carregar para sempre, né? Com infelizmente. certeza, né? E que Deus permite também, porque faz parte da nossa história, né? Sim. E é interessante isso, né? Porque eu estava aqui pensando, né? Diante dessa realidade, né? Para mim, né? A dificuldade de lidar com o cavalheirismo. Né? Sim. A gente sabe. Né? E muitas vezes, né? Acho que a maioria de nós traz isso, né? De ter a dificuldade. Porque a gente quer fazer, né? Deixa que eu faço, deixa que eu resolvo. E por eu, né? Sempre morar só eu e minha filha, né? Então, eu trocava o gás, eu fazia as coisas, né? Então, lidar com o cavalheirismo, né? Isso vem sendo construído em mim recentemente, né? Mas, por exemplo, o belo dia que resolveram abrir a porta do meu carro para mim, né? Levou um susto. Não é levar um susto, a gente xinga, tipo, né? né? A gente fala, mas o que tá acontecendo? Eu sempre fiz isso, deixa que eu faço sozinha, né? Deixa que eu resolvo sozinha, né? E, assim, não um marido, porque eu não tenho, né? Mas a chegada de um homem na minha vida me colocou muito no meu devido lugar, na minha feminilidade, né? Então, assim, foi a base de muito xingo, brigas, né? A chegada do Bruno me trouxe isso, né? Eu tive que aprender, né?
esse lado do ser feminina, né? Sim. Então, deixar ele abrir a porta do carro, né? Deixar trocar o gás da minha casa, né? E isso também acaba, né, o feminismo trazendo em nós, né, esse distanciamento da figura masculina, sim, onde a gente não aceita, a gente não quer aceitar ajuda. E muitas vezes isso acontece conosco na comunidade, com os irmãos. Sim, com certeza. Né? A gente quer fazer, a gente quer resolver. E é tudo, muitas vezes, sem perceber, nesse processo de construção, né, que, sim, a gente tá, essa libertação do feminismo, né? Então, eu vivi muito essa realidade, né? De lidar com o cavalheirismo, né? Olhar para o meu irmão, né? Olhar para o Bruno, para os meninos, respirar fundo e falar, não, isso é papel deles, né? Eles fazem, né? No trabalho, aprender, falar, fulano, você pega isso, você resolve isso, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente não quer, deixa que eu faço, né? A gente faz, a gente acontece, a gente resolve, né? Eu dou conta de tudo, né? Então, isso foi muito interessante. Assim, fez lembrar uma coisa, né? Lá na comunidade, né? Como a gente mora, as irmãs e os irmãos, às vezes eu tô lavando roupa, vem, eu levo a bacia pra você. Deixa que eu levo! Nervoso! Né? Por quê? Porque você entra nesse automático, né? Automático. Eu faço, eu consigo fazer, mas depois as costas dói assim. Não, vem aqui, você pode levar a bacia que eu vou só estender, né? É reconhecer também a nossa fragilidade, sim, né? Tem coisa que não é para nós fazermos, né? Sim. Mas a gente submete, né? Pois é. E às vezes parece coisa muito pequenas, sim, né? Da gente pedir uma ajuda. Eu não carrego mais nada, eu sempre peço. Eu aprendi isso, foi muito sofrido, parece bobeira, sim, mas isso vai educando a gente interiormente. Hoje eu trabalho, né, numa empresa maravilhosa, né? O clima lá é muito bom, né? E eu tenho a graça, assim, que eu acredito que é vontade de Deus, né? A equipe que eu trabalho é maioria de homens. E se fosse, sei lá, uns 10 anos atrás, assim, eu acho que eu surtaria com algumas coisas, né? Então, eu vejo lá, eu aprendi a amar trabalhar com eles. Sim. Eu aprendo demais todos os dias com eles. Então, eu vejo, assim, a mão de Deus em muitas situações. Quando eu preciso conversar com eles, pedir alguma coisa, no jeito de cada um de responder para mim, de conversar, sim, comigo. Eu vou vendo ali no cuidado que eles têm comigo, né? Mas do cuidado também que eu os apoio no dia a dia, quando eles estão ansiosos, né? Eu não tenho marido em casa, mas a gente vê muito assim, né? O marido, às vezes um tá doente, eles ficam desesperados. Não, calma, acontece alguma coisa, eu pego o telefone, calma, nesse momento faz assim. Então, hoje eu consigo, diferente de outras vezes que eu trabalhei com homens, eu mandava demais. Eu aproveitava para dar uma humilhada também. Meu Deus! Porque era uma necessidade, tinha repulsa, me irritava demais. Nossa, homem não sabe nada, não consegue fazer a mesma coisa ao mesmo tempo. E assim, eu tinha muito essas falas. Sim. E hoje eu consigo agir diferente. Então, hoje eu consigo ser mais mulher e Deus me deu essa graça hoje, né, desse último ano, faz 1 ano e pouco que eu tô trabalhando lá, de trabalhar com tantos homens, né? São vários homens, então é uma graça, assim, né? Tem momento que eu até estranho algum sentimento, alguma atitude minha, porque eu fico ali pensando como eu agiria anteriormente. Então, eu agradeço muito a Deus mesmo, porque Ele é providente. Ele age na nossa vida, assim como a Jo falou com a chegada do Bruno na casa dela, né, junto com a filha, a preparação do casamento, toda a época do namoro. Eu também vivo isso hoje de uma forma bem diferente no meu trabalho, tendo essa graça, né, porque também não quer dizer que mulher não pode trabalhar, né, às vezes, não, mulher tem que ficar em casa. Não, a mulher, ela pode sim, dentro daquilo, né? Tem que ter todo um equilíbrio. Mas existem muitas mulheres, até santas, que trabalhavam, mas dentro de um equilíbrio correspondendo ao que Deus quer. Então, hoje, eu consigo corresponder em várias situações no meu trabalho, no meu ser mulher, no meu ouvir, no meu silenciar, às vezes. Quando eu percebo que eu exagerei alguma coisa, no pedir perdão, no recomeçar. Então, sim, é graça de Deus mesmo e cura do que tem que me purificar ainda muito no dia a dia. Interessante, né? Domingo nós estávamos trabalhando no Retiro para Mulheres. Sim. E o Pedro, vai ser mulheres. Ele estava coordenando a parte de organização. Aí chegou uma hora, eu peguei e falei para ele, Pedro, eu falei, tem que deixar, ia começar a missa, falei, tem que deixar o café montado
Eu falei antes da missa, porque as mulheres da cozinha vêm, elas vão participar da missa. Aí ele olhou pra mim, tá, ele fez. Daí eu vi que ele tava meio, eu falei, tá tudo bem? Ele falou assim, é que já me pediram outra coisa, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Que judiação do Aí menino. eu falei pra ele, falei, você quer que eu te ajudo? Ele, você viu o negócio do café pra mim? Falei, tudo bem, fui lá, organizei. Se fosse antes, eu não ia nem perguntar, eu ia falar, seguinte, tem que fazer tal coisa, eu já fiz, você pode ficar tranquilo. Mas você sabe que As mudanças, em um dos cursos que a gente fez no santuário, eu acho que estava até relacionado à mulher, colocaram o irmão Fernando Brandão para falar sobre a caixinha do nada, né? Ai. Dos homens. E foi muito engraçado, ele falando, né, dessa dificuldade do homem de fazer, né, muitas coisas juntos, você tem que, né? Sim. E muitas vezes entra nisso mesmo, a gente falta com caridade com eles, de não conseguir, né, compreender, né, tem hora que irrita, né, pra gente respirar fundo, falta paciência, né, porque a gente quer, né, rápido. Porque a gente né, consegue resolver as coisas com rapidez, né, e os homens não, você tem que, né, muitas devagar, vezes, falar para eles sobre, né, filho, faz isso, né, faz outra coisa, porque se a gente pedir, tem que ajudar, por isso que nós somos socorros, porque se a gente der né, mais de 2, 3 coisas, eles já se embananam tudo, né? Vai muito do temperamento da mulher. Sim. Eu vejo que as coléricas, como é o meu caso, da Evelyn, não, eu sou sanguínea. Você sanguínea. Eu sou colérica. Nossa, né? Desordenada era. Então, e pro colérico é muito difícil você ter aquela paciência, porque o colérico ele é prático. Ele olha e fala, esse livro é sobre ideologia de gênero, esse livro é sobre amor puro, acabou. Fechou o assunto? Entendeu? Não entendeu? Corre atrás. Nossa, então, que horror. Mas o colérico, ele é assim. Né, o colérico não trabalhado por Deus. Não, tá Sim. Né? Eu já vi a Evelyn em ação antes dessa guinada que Deus deu na vida dela. Ela conduziu uma equipe de 100 homens nas costas. Você faz isso. Eu ficava olhando e falava, nossa, acho que o pessoal quer matar. Fórmula 1, né? Fórmula 1. Né? Você também, né? Sim. Já trabalhou na Fórmula 1. E era aquilo. E ela pegava o radinho dela e rodava o dia inteiro. Chegava à tarde, estava todo mundo morto, mas a gente tava lá. Né? Mas hoje eu vejo ela com outros olhos, assim, com outro jeito de ser. Sim, Deus vai nos forjando, né? Quando a Jo falou da caixinha do nada, né? Para mim foi libertador quando eu aprendi isso, porque eu me irritava demais, né? Então quem não conhece procura lá no YouTube, né? A caixa do nada, né? Trazendo a diferença. E Sim. foi libertador daquilo que Deus criou, né? No cérebro da mulher e do homem. A mulher, ela pensa em 1000 coisas ao mesmo tempo. Por isso que a mulher, ela é mãe. Ao mesmo tempo que ela tá ali cozinhando, ela tá balançando o carrinho, ela tá pensando na mochila da escola do filho, ela consegue fazer. Correria, né? Mas o homem, ele é mais focado. Por isso ele é chamado a ser essa autoridade numa família. Focado, racional, tudo isso. E aí quando diz da caixa do nada... o homem, ele tem essa caixinha do nada. Quando eu aprendi, porque a gente fala pro homem assim, o que você tá pensando? Aí ele fala, nada. Daí pra nós, é a morte. É um negócio que consome, assim, porque como que pode não pensar em nada? A gente sempre tá pensando em alguma coisa. Como que pode não pensar em nada? Eles conseguem. É libertador pra mim foi, quando eu descobri isso e fui, né? A gente vai tendo mais, né? Percebendo que é próprio do homem. Sim. E o homem é maravilhoso, as coisas que ele consegue construir. O homem, Sim. quando também é direcionado em Deus, né? É muito interessante. A gente convive com muitos homens de Deus na nossa comunidade, os irmãos também, cada um de um jeito, né? Sim. Às vezes a gente chega lá na comunidade, domingo a Jo estava toda chique de rosa, porque ela ia pregar no retiro, né? Vestido. Aí chegaram, e o que o irmãozinho falou para você, Jo? Chambinho. Você tá de chambinho? Daí eu falei para ele, nossa, irmão, né? Que educado, comentário, né? feliz, Que singelo para elogiar uma mulher que tá tão elegante. Então a gente brinca e vai. Essa é a complementariedade, entender que cada um, né? Ali na nossa fraternidade, isso nos ajuda muito, é muita cura para nós, né? Eu agradeço muito a Deus por me dar a graça de viver na comunidade, de ser do Homem nos Salos, porque é muita cura para nós, é muita cura mesmo. Com cada irmão, cada um de um jeito. Às vezes você vai lá falar uma coisa para um
irmão, assim, ele já te responde, você fala, é verdade. Ou outro tem mais, assim, cuidado em conversar, né? E nos ajuda muito mesmo. Com bem certeza. Interessante. Mas eu vejo, a Tânia falou, né, sobre temperamento, que isso também a gente foi aprendendo, né? À medida que a gente vai conhecendo, né, e aprendendo sobre os temperamentos, o temperamento de cada um, a gente vai também entrando nessa paciência, nessa caridade, tipo, né, esse irmão é desse jeito, então a gente, né, diante do nosso temperamento quente, a gente respira fundo para quê? Não, aquele melancólico. Então tem que, né, medir as palavras, né, falar com calma, né, os fleumáticos, né, que tem dia que, né, são muito lentos. E aí a gente precisa, né? Os coléricos muito rápido. Mas aí a gente vai aprendendo, porque sabe que é dele também, né? A gente sabe que se a gente precisa de algo ágil, né? A gente vai lidar com aquele do temperamento quente, que também vai responder, né? Com agilidade, né? E é importante, né? A gente sempre conhecer o outro, né? Esse aprendizado diário, né? Com cada um de nós e com eles também. Quantas vezes, né? A gente tá falando... Eu lembrei de uma pessoa lá da comunidade. Tá falando e fica olhando. Você tá me ouvindo? Tô pensando. Eu falo, Deus do céu, já pensei, já executei. E a pessoa tá pensando. Mas é a caridade mesmo, é a paciência e um complementando o outro. E a gente aprende muito, porque, por exemplo, eu como colérica, e ainda mais feminista, que hoje bem um pouco mais purificada, né? Ainda tem muito para purificar. Sim. Mas, gente, saía fazendo e depois você sai consertando, porque o colérico ele é assim, você faz, depois você dá conta. Eu sofri, eu tô... Nem para depressão o colérico dá muita conta de ficar. Eu tô com depressão, tá bom, vou trabalhar, vou embora, não tenho tempo Não dá tempo. Né? Eu, pelo menos, foi assim comigo. Então, você faz, depois você sai consertando. Só que nisso a gente machuca muita gente, né? Eu vejo na minha história quantas pessoas que eu machuquei, feri, algumas eu consegui me reconciliar, outras eu nunca mais encontrei. Então, são fardos que a gente vai trazendo por essa postura. Os homens que eu me relacionei, muitos também, com certeza, eu feri, porque eu sempre mandei, sempre... Né? Se estava bom, se não estava, e eu colocava dentro do meu esquema, do meu tempo, então era assim, era ridículo, né? Se eu olhar, eu olho agora e falo, meu Deus, que vergonha, né? Que vergonha, passou caramba, que desordenada, né? Mas aí fui pega, né? Colérica, pega pelo feminismo, foi um prato cheio, né? Mas Deus é bondoso demais, né? Demais. O descarte, né? A gente vai descartando as pessoas da nossa vida, né? O uso, né? E joga fora, o uso não quero mais, né? É o descarte, né? E é muito triste isso, né? Quando a gente olha, né, para essa realidade, né? Aquilo que a gente vai aprendendo no nosso processo de feminilidade, guardar o nosso corpo, né? Que eu não entendia nada disso, eu fui aprendendo, estou aprendendo todo dia, né? Essa questão da cultura do descarte, né? Então, se me serve, eu cuido, se me serve, né? Eu não quero, né? Ponho lá de escanteio, jogo fora, né? E assim como você falou dos homens, a gente faz isso com as pessoas, né? E isso está inserido muitas vezes, na maioria das vezes, no feminismo mesmo, né? Quando a gente traz essa cultura do descarte, né? Que a gente pega, não quero, não gosto, né? E vida que segue, deixa fica lado, aí, você deixa de lado, exatamente. De lado. Mas eu vejo que a igreja, assim, né? Deus, ele é muito providente, porque quando veio toda a onda do feminismo com a questão da revolução sexual, as mulheres que foram incentivadas, né? E a nossa geração também, as gerações atuais em que a mulher é dona do seu corpo, ela pode ter vários parceiros, ela não precisa ter um compromisso. Eu vivi muito isso e me trouxe muita tristeza. Então, aqui, tudo que eu quis experimentar na minha sexualidade, eu vivi. E trouxe muita tristeza para mim. Mas, em resposta a tudo isso, foi na mesma época que São João Paulo II trouxe todos os discursos, que é a beleza que a igreja traz para nós, que é a teologia do corpo. Sim. A Jo falava da questão do corpo, né? Quem pode ter contato, estudar a teologia do corpo, uma grande cura para mim na minha sexualidade foi através da teologia do corpo. Porque aquilo onde você vai e faz tudo o que você quer é uma tristeza grande, porque Deus não nos criou, nem homens e muito menos mulheres,
para fazer o que quiser na sua sexualidade. Sim. E a teologia do corpo, ela vem devolvendo isso para nós. Por que Deus me criou? Por que Deus me deu um corpo? Para eu exercer a minha sexualidade de forma completa naquilo que é o plano de Deus, viver a castidade da forma do plano de Deus, quer seja sendo solteira, casada, ou quem são os irmãos celibatários. A gente convive com vocês, vê essa forma da beleza do celibato, como é cura para a gente também ver a beleza do celibato que vocês vivem, que hoje a gente vive por ser solteira. Então, assim, Deus ele cura, e Deus é providente, porque quando veio toda a revolução sexual, veio São João Paulo II e trouxe essa riqueza para a igreja. Sim. Então, Deus ele está sempre olhando por nós, sempre, é claro, respeitando a nossa liberdade, mas nunca nos desamparando. Está sempre ali nos chamando de volta, né? Sempre tocando e nos buscando de volta. Eu queria perguntar para vocês, qual foi a dificuldade em lutar realmente contra todas essas dificuldades do feminismo e ser realmente consagradas, né? Separadas do mundo para ser de Deus, né? É desafiador e foi, né? Diante da minha realidade, né? Meu casamento foi declarado nulo e sempre morou só eu e a Giovana, né? Sim. Então, olhar para a minha história, olhar para aquilo que eu não queria para a vida da Giovana, né? Eu precisei a buscar, né? A mudar, como eu falava domingo para as mulheres, né? Eu precisei mudar, né? Diante de tudo aquilo que eu vivi, diante, né, daquilo que não deu certo, eu não queria isso para minha filha, né? Então, me abrir, né, a graça de um processo de conversão, me abrir a aceitar aquilo que era de Deus, né, para minha vida, né, a minha dignidade de ser mulher, a minha vocação, né, como mãe, né? Então, eu precisei entrar nessa escola da Virgem Maria, trazer a feminilidade para a minha vida, né? Para quê? Para que eu fosse referência para a Giovana dentro de casa, né? Então, eu queria que ela tivesse uma história diferente, né? E por graça de Deus, né, a gente conseguiu. Né? Que bom, né? Fácil não é desafiador como foi para mim, para ela hoje, né, como casada, mas eu precisei mudar. Então eu vejo que hoje muito das atitudes da Giovana, né, foi por quê? Porque eu precisei mudar, né? E uma das curas que eu recebi foi num retiro de mulheres da comunidade. Olha! Né? Foi. Eu sou fruto desses retiros, né? Quando, em um momento de oração, né? Eu só usava calça, né? Não que a gente não possa usar, né? Mas à medida que eu usava, as roupas que eu usava ainda não eram vestes dignas de mulher, né? Então, naquele retiro, né? Depois, no dia seguinte, eu vesti uma saia na minha casa. E à medida que eu ia colocando essa saia, né? Aquilo ia subindo algo diferente em mim, né? Então, a partir daquele dia, as minhas roupas foram diferentes. Eu comecei a mudar, comecei a guardar o meu corpo, e isso também a Giovana foi observando e foi mudando, né? Então, a Giovana não é muito de falar, né? Mas ela observa muito, né? Então, tem momentos que ela pega e fala, nossa, coloca uns textos lá que parece que ela não percebeu nada, não viu nada, né? E ela vai tudo, lá, né? Exatamente, né? Então, eu precisei mudar. Né, e trouxe essa mudança para minha casa, né, como eu falava, né, o Bruno foi grande cura também em trazer na minha feminilidade, em saber o meu lugar, né, até onde eu posso ir e deixar com que mesmo ele sendo, né, tendo idade para meu filho, cuidasse de mim. Foi difícil, né, mas eu aprendi, tive que aprender, né, a deixar, né, ser cuidada por ele, né, então precisei mudar. Evelyn? Para mim foi muito difícil e ainda é muito difícil. Sempre me pego naquilo que Deus vai me parando, porque eu sou muito racional, né? Vem do meu temperamento, da forma que eu sempre conduzi. E eu lembro quando eu tive um despertar, foi no primeiro retiro, primeira formação que teve para mulheres na comunidade. Olha! Foi a irmã Helena e a irmã Michele que passaram essa formação, foi um domingo, tinha 200 mulheres, eu lembro até onde eu estava sentada, tinha cadeira em tudo quanto era lugar,
né? Acredito que foi a irmã Helena, a irmã Michele e a Marlene que trouxeram isso. E na ocasião, elas trouxeram a realidade da vocação da mulher. Aí eu saí de lá e falei, não, eu não dou conta, gente. Eu tenho que ir embora desse lugar. Eu não dou conta. Eu não dou conta de fazer, né? Socorro. Gente, eu saí de lá, a primeira coisa que eu fui fazer, eu fui na casa do meu ex-namorado pedir perdão para ele, porque eu tinha uma vergonha das coisas que eu tinha feito com ele, assim, né, do meu último namorado, que quando eu entrei na comunidade, eu namorava, né? Então, eu fui porque eu fiquei, assim, envergonhada. E aí é todo um processo, né? Porque sim, primeiro ele veio iluminar no racional, né? Mas para descer no coração foi muito tempo. Foram anos de saber que tinha que fazer e lutar. É no dia a dia, ainda é assim, porque sim, eu sou muito acelerada, né? Eu penso o negócio, eu já tô querendo resolver. Então, eu tenho que toda hora me treinar ali. As pessoas que trabalham comigo, que mais convivem comigo, às vezes olham assim, né? Outro dia eu fiz, né, feedback com eles e foi tão interessante que depois eu contando para eles, todos falaram, eu falei, falam para mim o que eu posso melhorar para ser uma líder melhor para vocês, né? E aí, de 6 pessoas que eu conversei, 4 falaram, que às vezes você é muito acelerada, né? Às vezes você pede uma coisa pra gente, daí você já quer, você já pergunta se a gente já fez. Então, gente, outra coisa que eu faço, duro, né? Eu falo muito alto, eu falo com a mão, e aí às vezes a gente quer justificar, é porque é a forma da minha família, porque é o bairro onde eu moro. Italianos. Não, eu preciso ser mais feminina, então eu treino. Ontem mesmo eu tava lá, eu falei com a Flávia, que trabalha comigo, eu falei, Flávia, não sei o que, daí eu peguei, parei, eu fui lá e falei, viu, por que será que eu tô falando tão alto? Daí ela olhou assim pra mim, não sei, né? Eu falei, quando eu começar a falar alto, você pode falar pra mim que eu tô falando alto, porque às vezes eu nem percebo, então é no dia a dia, e sempre é muito difícil pra mim, porque bate sempre aquilo, né? Porque eu tenho que olhar para aquilo que é a minha miséria. Sim. E a gente, quando traz uma marca forte de orgulho do feminismo, olhar pra nossa miséria é diferente, mas a gente vai aprendendo, Deus vai ajudando, vai iluminando, e no dia a dia ele vai nos forjando, né? Purificando. A conversa tá boa, mas acabou! O tempo está acabando, né? Jô, deixa uma mensagem aí para o pessoal que está nos acompanhando, um conselho que você daria. Pode olhar ali para a câmera e falar diretamente com quem está nos acompanhando. O desafio é grande, né? Diante dessa realidade de sociedade a qual nós temos, né? Mas nós, mulheres, somos chamadas a ser luzes, né? Para aqueles que estão à nossa volta, né? A nossa dignidade, muitas vezes, né? É desafiador, sim, todos os dias, mas com paciência e respirar fundo, né? Se voltando o nosso olhar para Deus, né? A graça, né? Acontece, né? É uma transformação diária, mas a gente precisa aprender, né? A desejar esse processo de mudança na nossa vida. Evelyn? Que eu podia dizer, né, para as mulheres que estão vendo essa conversa, né, até para os homens que têm suas mulheres, que nós fomos enganadas, mas Deus, ele vem com a verdade, e a verdade de Deus é como uma espada, né, ela vem e fere, e a gente se incomoda e não consegue mais... quando é tocado verdadeiramente por Deus. Então, que você possa se permitir. A gente convida vocês, siga a gente nas redes sociais, nos nossos retiros, tem o atendimento de oração. Eu fiquei com uma dúvida, né? Pode procurar a comunidade, porque o nosso carisma, ele traz isso, né? Restaurar. Por isso ele mexeu tanto com a gente, ele transformou tanto a nossa vida. A gente faz essa experiência do carisma todo dia, sim, que é devolver para nós aquilo que Deus nos criou para ser. Mulheres, socorro de Deus, para a humanidade, não só para os nossos maridos, né, para quem tem marido, para os maridos ou para os filhos, mas para a humanidade, é a missão da mulher. E que a gente possa se espelhar, às vezes a gente quer um espelho, quem que eu posso seguir, né? Eu quero um mestre. A nossa mestre é a Virgem Maria. Então, conheçam mais sobre a Virgem Maria, busque saber, porque ela é o grande exemplo para nós de esposa, mãe, e muito mais de fidelidade a Deus, né? Naquilo que a gente não consegue se submeter a Deus. Então é isso.
Irmã. Que lindo. Ai, foi muito bom, né? Ai, tá encantada, né? Eu tô. Mas queria agradecer você, Evelyn, Jocelaine, por toda essa santa prosa de hoje, né? Sabendo que Deus que chamou vocês aqui, e também eu e a Tânia, né? Né? Mas sabendo assim que Deus sempre lhe tira um bem maior de tudo que a gente partilhou aqui, né? Eu sei que muitas mulheres vão ser alcançadas, né? Com o testemunho de vocês, com as palavras de vocês. Vocês perseverem na vontade de Deus, no carisma do Dominus Salus, e juntas até o céu, né? Nossa meta é o céu, então Amém. Vamos nos encontrar no céu para levar dar testemunho não somente que nós vivemos, né? Que somos, né? Filhos de Deus, acima de tudo. Amém. Nós agradecemos mais uma vez, né, a você que nos acompanhou até agora, e quero convidar você a deixar seu like, né, sua curtida, compartilhar esse podcast para pessoas que com certeza você conhece, e toda essa mensagem poderá chegar e atingir os corações dessas pessoas. Um agradecimento muito especial a você, nosso sócio semeador, que se não fosse a sua ajuda, a sua doação, nós não conseguiríamos manter este programa mensalmente, né? Então, Deus abençoe você e que nunca falte nada na sua casa, na sua vida e na sua família. Nós temos, assim, teríamos muitos avisos, né? Estamos recheados aqui, né? Encontro vocacional, dia 19 de maio, a gente traz tudo anotado, que é muita coisa. O almoço de massas, dia 9 de junho. Retiro Livrai-nos do Mal. Esse acaba rapidinho, as inscrições já estão abertas, né, nas nossas redes sociais. Será dia 16/6. E Retiro de Silêncio. Quanto nós precisamos parar. Parar para olhar para o nosso interior, reconhecer tudo aquilo que precisa ser mudado. Eu quero convidar você, de uma forma muito especial, a estar conosco no Retiro de Silêncio. Em breve nós estaremos lançando aí o link para inscrição. Será do dia 16 de agosto a 18 de agosto. Vai falar, tá longe ainda. Gente, quando vê, já era. Já foi, e aí você vai receber aquela mensagem, né? Quero me inscrever. Já acabaram as vagas. Porque é muito rápido, tá bom? Então, Deus abençoe você. E a Evelyn acho que quer indicar um livro, e depois que ela indicar o livro, eu peço que você fique mais um minutinho, porque nós juntos vamos fazer uma oração pelos nossos irmãos que estão sofrendo lá no Rio Grande do Sul, com as enchentes, com tanto descaso de muitos lados e tanto acolhimento de outras partes também. Pode falar, Evelyn. Eu queria indicar para vocês esse livro que explica muito sobre o feminismo. Eu quero conhecer mais sobre o feminismo, a história, as mentiras que o feminismo conta. Esse livro, Feminismo, Perversão e Subversão, é da Ana Campagnolo. E também, se você quer um pouquinho de respostas mais rápidas, apesar que a gente precisa estudar, então esse livro é muito bom. A Ana também lançou esse. Ela costuma dizer que esse é como se fosse a filha e esse é a mãe, né? Porque para ter respostas mais rápidas quando a gente é questionado, então ela lançou esse guia de bolso contra as mentiras feministas. Então, são duas indicações muito boas de leituras para quem quer conhecer mais sobre o feminismo. É isso então, ok? Vamos juntos então rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria, pedindo que Jesus venha junto com Nossa Senhora visitar e socorrer os nossos irmãos gaúchos que estão passando por esse momento, creio eu, o momento mais difícil da história deles até hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser.